Tudo no mundo passa por transformações, tudo no mundo tem questões ligadas à evolução, de caráter evolutivo. Todo processo no mundo ele é adaptativo às mudanças. E não poderia ser diferente na educação. A educação mudou, ela não é a mesma que era praticada anos atrás, não teria como ser a mesma, não pode ser a mesma. E junto com essas mudanças de caráter pedagógico, tivemos a maior presença das mudanças por fatores patológicos, por fatores externos, por dificuldades que antes ou não eram devidamente diagnosticadas, não eram devidamente reconhecidas, ou também por questões ligadas ao maior índice de ingressos no processo de ensino de alunos com essas necessidades específicas. E aí vamos começar o nosso questionamento no nosso primeiro vídeo justamente sobre esses assuntos. E a primeira pergunta é: a educação no Brasil está pronta para essa nova realidade? Quando eu falo de uma nova realidade, eu não falo só apenas do transtorno do espectro autista. Vocês que estão dentro de sala de aula, vocês estão podendo ver no dia a dia que as dificuldades elas vão muito além disso. Temos crianças hoje com dificuldade na leitura, dificuldade na escrita, processo atencional deficitário, crianças com dificuldade extrema no processo de concentração. Temos dificuldade na estrutura para receber esses alunos, temos dificuldades em todo esse processo que envolve, que prepara, na verdade, essa interação entre professor e aluno. A gente só coloca sempre a culpa no professor. O professor tem que fazer o processo total de inclusão, etc. Mas a gente não para pensar que existe todo um ambiente para isso, existe toda uma preparação para isso. E a gente deve debater que o ensinar, o processo de aprender, o processo que é o foco principal dentro de uma sala de aula, ele interpassa apenas conhecimento sólido, ele interpassa apenas questões ligadas ao conhecimento de uma maneira estática, como conhecemos. Ele passa por questões emocionais, ele passa por questões de se sentir bem naquele ambiente, ele passa por questões de empatia, ele passa por uma série de outras questões. A gente vai debater justamente isso, que o ensinar ele vai muito além do conhecimento. Esses novos desafios, eles precisam muito mais do que apenas de conhecimento técnico. E no autismo, no transtorno do espectro autista, muito mais do que os outros, precisa de um olhar muito mais sensível pelas diferenças, pelas nuances, pelos vários espectros, pelos vários tipos, que é o que a gente vai estudar aqui.